Dejair Garcia, ou simplesmente Deja, nascido em Santos em 22 de fevereiro de 1952, é pai de Denis, Marcelo, Shell e Muriel. Deja sempre foi um talento com a bola nos pés. Viu ainda criança uma época mágica e histórica do Santos Futebol Clube e era de Pelé, Pepe, Coutinho e companhia. Como telespectador em estádio, viu toda essa época gloriosa do futebol. Desde muito novo, seu talento e faro de gol eram nítidos. Muito cedo, fez parte de escolinhas e times amadores de Santos. Em 1966, Deja já fazia parte da equipe de uma escolinha com outros jovens talentos, onde foi campeão municipal e artilheiro. Logo despertou o interesse do Santos e foi levado até as divisões de base do clube praiano da Vila Belmiro. Foi se destacando até que em 1969, aos 17 anos, começou a treinar com os profissionais. Já na primeira semana, uma notícia vinda do Rio de Janeiro mudou a trajetória do jovem atacante. Ele havia passado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e cursaria a faculdade. Seu pai, que já não fazia gosto que seu filho seguisse a carreira profissional de futebol, tratou de organizar para que o filho ingressasse na faculdade o quanto antes. Deja ainda tentou conversar com seu pai, mas o mesmo foi irredutível. Em terras cariocas, o jovem estudou e já ingressou em equipes amadoras e jogos universitários, onde foi várias vezes campeão. Porém, o sonho de se tornar jogador já havia ficado para trás. Já casado com Raquel Garcia, em memória, com quem teve 3 filhos, Denis, Shell e Muriel, Deja se formou e acabou vindo trabalhar em uma grande empresa em Jaraguá do Sul e continuou brilhando no futebol. Se associou ao Beira Rio Clube de Campo e por diversas vezes foi destaque dos grupos, peladas e torneios. Também foi presidente do clube entre 1996 e 1998, onde fez uma equipe de futsal para a garotada e teve sucesso. Muitos estão no clube até hoje: Odirley, Gil Lombardi, Rafael. O caso mais curioso é que naquela equipe, Deja talvez tenha sido a primeira pessoa a escalar Felipe Luiz, ainda garoto, hoje jogador do Chelsea e da seleção brasileira, como lateral esquerdo em um torneio no clube. Deja foi jogador da Alemanha em 2014 e conquistou o 3º lugar. Já em 2015, defenderá as cores alvinegras do seu clube do coração e tentará ajudar seus companheiros a levar o Santos ao título do campeonato. Bom, boa noite a todos. Damos início agora ao segundo programa Bola da Vez do Beira Rio Clube de Campo. O entrevistado dessa noite é um cara que tem uma história muito grande aqui nesse clube, muito rica também, que é o Deja. Então, Deja, seja bem-vindo a essa bancada. Se prepare, porque o pessoal não vai aliviar, né? E, para começar, o Rafael faz a primeira pergunta daí. Então, Deja, boa noite. A gente sabe que tu tem, até antes de vir para Jaraguá, uma história muito legal no esporte. Você jogou na base do Santos, quase foi profissional, só não se tornou, fez alguns treinos com a equipe profissional no final dos anos 60, isso, começo dos anos 70. E quando você passou no vestibular e ia para o Rio de Janeiro, seu pai acabou cortando, né? E a história que eu queria que você contasse para a gente é, quando você estava no Rio de Janeiro, parece que tinha um jogador no América do Rio, que era muito forte, que se chamava Dejair. É verdade que teu pai mandou investigar? Conta pra gente essa história aí. É verdade, sim. No final dos anos 60, mais precisamente em 69, eu joguei desde 65 nas bases do Santos, joguei mirim, infantil, juvenil, se bem que infantil, na época, infantil e juvenil era meio que uma coisa só. E logo em seguida já era o aspirante. E no final de 69, eu estava com 17 anos na época, eu comecei a treinar no profissional do Santos. E meu pai nunca quis que eu me tornasse jogador profissional. Ele achava que eu deveria estudar, que uma carreira de engenheiro seria muito mais promissor do que um futebolista e tal, enfim. Prestei vestibular, entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e daí fui para o Rio. Lá no começo de 70 já, que eu comecei a estudar em março lá, o meu pai, eu vim saber isso muito depois, né? O meu pai descobriu que tinha um Dejair que jogava no América, me parece que era um lateral, eu não sei precisar da posição dele.
Mas o meu pai descobriu e ele colocou uns amigos lá no Rio, como ele era sindicalista na época, ele era presidente do Sindicato dos Estivadores, ele colocou o pessoal do Sindicato do Rio, lá de Janeiro, dos estivadores, para ver quem era, para ver se era eu. Mas, infelizmente ou felizmente, não era um outro jogador, inclusive me parece que era um jogador negro, então ele ficou satisfeito porque não era eu, mas é verdade, isso aconteceu mesmo. Deixa, aproveitando a pergunta do Rafael, tivesse a vontade de fazer isso, já que estava longe de Santos, teu pai não teria tanto contato com relação a isso, deu a vontade de jogar e tentar fazer a faculdade junto, conseguiu ou teve que aguentar mesmo a sua faculdade? Bom, Rubens, vontade de jogar bola eu sempre tive, né? Mas não cheguei a procurar clube nenhum lá no Rio, nada, e mesmo porque eles também não me conheciam, né? Mas eu joguei campeonato universitário de futebol de salão, pela FEUG, o campeonato da FEUG, que era a antiga Federação de Esportes Universitários da Guanabara. E eu fui campeão de futebol de salão do estado da Guanabara. No ano que nós participamos, o primeiro ano, eu estava no primeiro ano de engenharia química, joguei no time da universidade e nós acabamos sendo campeões. No ano seguinte, joguei uma final contra a Naval, a engenharia naval, que era um super time. Jogamos a semifinal com a Gama Filho, ganhamos, e na final ganhamos a Naval, que era um super time. Mas eu sempre tive vontade de jogar bola, mas infelizmente, devido ao meu pai, e eu vim saber mais tarde ainda, depois de formado, que quando eu fui para o Rio, o pessoal do Santos foi em casa me procurar, na época era o Antônio Fernandes que era o técnico. O Antônio Fernandes foi me procurar, e meu pai, não, ele está estudando, ele não vai voltar a jogar mais, e não sei o quê, enfim. Mas eu fiquei com uma certa mágoa durante um tempo, né? Mas depois acabei compreendendo, e hoje eu sou muito feliz do jeito que sou. O Shell está participando desse campeonato, ele joga pelo Botafogo. Então, assim, como é que você vê hoje a participação de pai e filho jogando o mesmo campeonato, mesmo que em times opostos, disputando um contra o outro, mas como você vê essa extensão aqui dentro do clube de um relacionamento que tem fora? E aproveitando já uma segunda pergunta, como é que fica o almoço de domingo? Uma relação normal. Para mim, a relação normal, como você sabe, o Shell é um grande jogador, jogou muito futebol de salão, joga muito bem. Eu gostaria muito de jogar junto com ele. No campeonato passado, eu já achei que fosse jogar no time dele. Mas, infelizmente, não aconteceu. E, felizmente, contra o time dele foi quando eu fiz o gol. Eu ainda fiz o gol contra o time dele. Ele ficou meio chateado. Pô, rapaz, não, contra o meu time que vai fazer gol. E aí mas aí eu fiquei chateado porque o nosso companheiro da mesa aqui, o Rafael, não filmou o jogo. Foi o único jogo que não foi filmado e não apareceu o meu gol. E o almoço de domingo é normal. O almoço de domingo é normal, a gente brinca muito. Hoje mesmo, liguei para ele, nós já ter uma entrevista, estou precisando de umas fotos, eu achei que ele tivesse levado, na realidade, liguei até para o deles em São Paulo, na realidade as fotos estavam lá em casa, acabei achando. Mas é normal, eu imensamente gostaria de jogar imensamente com ele no campeonato. Quem sabe no próximo, nesse não, quem sabe no próximo. E como é que foi essa experiência de voltar a jogar? Doeu muito? Depois de cada jogo tinha que ir na banheira de gelo ali. Como é que foi essa experiência de voltar a atuar? Eu nunca parei de jogar. Eu só não estava participando dos campeonatos devido a problema de peso e a idade também, né? Jogar com a garotada aí não é fácil. Eu estou com 63 anos. Então, tanto é que presentearam com um troféu aí no final do campeonato pelo jogador mais experiente. Na realidade, o mais velho, né? Não o mais experiente que eu tenho o Toto aí, que foi profissional. Mas foi uma experiência muito boa, muito válida. Eu gostei muito mesmo. Por isso que estou retornando esse ano no campeonato, apesar que na realidade, quem me incentivou muito a voltar a jogar no campeonato passado foi o Rafael. O Rafa, que ligou para mim, mandou inbox, vamos jogar, acabei me inscrevendo e gostei da ideia. Não fiz questão nenhuma de jogar, não fazia questão, falava para o meu capitão, que era o Ieta na época, que eu joguei no time da Alemanha, eu falei assim, Ieta, se alguém quiser sair para descansar, eu jogo aí 2 minutinhos, mas fora isso, sem problema, não fiz questão nenhuma. E eu tinha falado para o Rafael que a cada 2 jogos que eu jogasse, eu faria pelo menos um gol. Eu não cheguei a jogar no campeonato inteiro um jogo, se somar todos os minutos, e fiz um gol, então estou dentro.
E espero estar no próximo campeonato também com vocês aí. Bom, durante muito tempo foi você que promoveu esse campeonato aqui do Beira-Rio, né? Lembro quando eu era garoto, eu, o Draito, a gente jogava os torneios que você promovia ali, o Rubens jogava também campo, salão. Fui artilheiro em 95 do campeonato de salão, tem medalha até hoje lá, a única acho que eu tenho na vida, né? Mas assim, como que tu vê essa fase glamurosa agora do campeonato do Beira-Rio? Aquele tempo lá era bem diferente, né? Os campeonatos eram diferentes, mas hoje em dia não, vive uma fase glamurosa, com uniformes, festas, revistas e outras coisas que acontecem nos bastidores que não podemos falar nesse horário, mas assim, como que tu vê essa fase nova do campeonato do Beira-Rio? Bem, eu sempre fiz parte da diretoria do Beira-Rio Clube de Campo, fui diretor de futebol, já fui presidente, fui conselheiro, enfim. E teve uma época muito boa, que nós fazíamos campeonato, inclusive, de veteranos. 7, 8 equipes de veterano. Era uma coisa para se pensar, para se colocar aí acima de 40, aí quem sabe eu tenho mais chance de jogar. E fizemos também bastantes campeonatos de garotada. Lembro que o Rafael jogou no nosso time, e nesse campeonato tem um fato muito curioso que talvez vocês não saibam. Nós fizemos um campeonato que jogamos a final contra o time do Carlos Alberto, era o Meninos de Ouro, o time do Beira-Rio contra o Meninos de Ouro. E na ocasião, nós temos uns garotos muito bons no nosso time, muito bom. E o Felipe Luiz, ele era um dos garotos desse time, era um garoto bom também, ele jogava no meio, mas tinha tanta gente boa que eu falei para ele, Felipe, eu falei inclusive com o Moisés, eu vou pôr ele na lateral, porque eu não vou deixar ele de fora. E eu coloquei ele na lateral e ele não queria jogar na lateral. E hoje ele é o lateral da seleção brasileira. Tá? Isso é uma vez eu encontrei com o Felipe e comentei até com ele, ele falou, pô, é verdade mesmo, né? Aconteceu. Esplendorosa, magnífico, trabalho excelente que está sendo feito pela diretoria, pela presidência, pelo Rafael principalmente, que leva isso muito a sério, e isso é motivo de outros clubes aqui da cidade fazer a mesma coisa, ou parecido com o que nós estamos fazendo. A diretoria está de parabéns, a diretoria do Beira-Rio Clube de Campo, e eu não sei se tem mais a melhorar, viu? Porque já está ótimo. Voltando ao assunto, como você mesmo falou, se me permite falar, ano passado foi o jogador mais velho do campeonato. Esse ano, outro fato acontece contigo. Você foi o único jogador que teve transferência de um clube para o outro nesse campeonato. Pergunto, isso se deve a essa ligação forte? Tem alguma coisa aí atrás do time do Corinthians que tem alguma coisa que a gente precisava saber? Pode jogar aí para a gente saber. E o que você acha desse novo time que você está indo do Santos? Se é melhor que o Corinthians e quais as chances que você vê para o campeonato esse ano do Santos? Bom, na verdade eu fiquei sabendo que houve essa troca, né, essa transferência. Eu já me considerava do time do Corinthians, né, que, me desculpem, mas eu não conheço, não sei nem quem são os jogadores do Corinthians. Tá? Na época até eu vi que o pessoal passou, mas agora eu não lembro mais. Então, eu não tenho nada contra ninguém, acredito que ninguém aqui no clube tem alguma coisa contra mim. A minha ida para o Santos, segundo eu fiquei sabendo, o próprio Tasca me falou que ele quis que eu fosse para o Santos, porque como eu sou torcedor santista, sou santista, torcedor do Santos, foi isso que por isso que ele me levou para o time do Santos. Até aí, não vejo nada de que houve algum problema com o Corinthians, porque eu não sei nem, sinceramente, eu não sei nem quem são as pessoas que jogam no Corinthians, hoje eu não sei. E quanto ao nosso time está um time muito forte, eu acho o nosso time muito forte, um time bom, um goleiro bom, o Marcelinho, nós temos o Caco Friedman na defesa, que é muito bom, é um jogador forte, pula muito, salta muito, cabeceia muito bem, o Guto e o Zé do Bolo, que foram 2 dos top 10 goleadores do campeonato. Então nós temos 2 jogadores goleadores no nosso time. Nós temos o Léo no meio do campo, muito bom, excelente o Léo. Temos quem mais? O Tirone na lateral esquerda, o Clebinho na lateral direita, que jogam firme, jogam forte. O Tascão, o nosso treinador, o nosso capitão Tascão, muito bom, time muito bom. Não sei se eu esqueci, até o João Malei, eu não lembro se eu esqueci, não lembro de alguém agora no momento. Mas é um time muito forte, é um time que tem tudo para chegar. Eu sei que o time do Flamengo, do Draito, é muito forte, com o Chico, ele, é um time bastante forte, mas eu boto fé no nosso time, eu boto fé mesmo. Ontem foi feito
um amistoso contra o time do Vasco, se não me falha a memória. Me parece que o time deles veio completo, nosso time não veio, metade do time não veio. Nós perdemos, 3-2. Mas eu acredito que se o time viesse completo, ganharíamos o jogo. Assim como aconteceu num treino que nós fizemos contra o Fluminense, que também perdemos de 2-1, alguma coisa assim. Diferença de um gol também, que eu acredito que se o time tivesse completo, ganharia. Mas nosso time é muito forte, deve chegar. Deve chegar entre os 4, eu acredito que vai disputar a final. Falou de 2 amistosos. Primeiro amistoso, empataram e faltou gente, como você falou. Segundo, perderam e faltou gente. Acha que isso daí já gera uma certa falta de comprometimento dos atletas? Acha que isso vai ser problema para a competição? Bom, Rubens, eu acredito que não. Nós sabíamos que esse pessoal não iria no jogo, eles avisaram com antecedência, todos eles avisaram com antecedência. O primeiro jogo não foi o Tascão e o Guto porque a esposa tinha tido filho recentemente e o Tascão que estava viajando, mas avisaram com dias de antecedência. Nós não quisemos cancelar o jogo e fomos para o jogo. Inclusive eu fiquei até de técnico nesse dia. E no jogo de ontem nós sabíamos também que o Caco não viria, que o Zé do Bolo não viria, que o Guto não viria, também avisado com antecedência. Eu acredito que o nosso time não vai ter problema de faltar durante o jogo. Eu acredito que não vai ter. Se bem que a gente nota aqui que no Beira-Rio a presença do pessoal em dias de jogos é maciça. Existem aqueles que a gente sabe que vence e o time está ganhando. Isso a gente sabe. E sempre foi assim e acredito que vai ser. Tem gente que vai perder 2, 3 partidas, na próxima não vem porque está com problema na panturrilha, né, Rubens? Não que seja você, mas... E vai acontecer. Se o time está ganhando, aí de repente ele aparece para jogar. Então, mas eu acredito que não. O time aqui no Beira-Rio, os campeonatos sempre foram muito sérios. Eu não lembro de WO, não lembro. O ano passado nós jogamos contra um time que era o favorito a ser campeão e teve uma partida que ele jogou com 1 a menos contra nós, que era o Camarões. Eles começaram jogando com um jogador a menos, mas vieram e jogaram, sabe? Mas nós sabíamos que também naquele time tinha jogadores que não viriam sempre. Bom, agradecer ao Deja por esse programa bem divertido. A história da panturrilha ficou uma próxima ocasião, né? Agradecer ao Rafael, que foi um dos entrevistadores, o Rubens e o Drayton. E voltamos daqui a pouco com mais daqui uns dias, sei lá, algumas horas, com mais um entrevistado do nosso programa Bola da Vez do Beira-Rio Clube de Campo.